Muitos com certeza conhecem o personagem Shrek, né? O Shrek ali, daquele filme animação que tem, de humor ali, com certeza é uma das animações mais famosas que já tivemos. Porém, muitos também já devem ter visto a imagem a seguir aí desse wrestler, desse lutador, onde tem algumas semelhanças com o próprio Shrek, né? E aí surgiu até rumores, né? Olha só, será que esse cara é o Shrek mesmo? Será que é o Shrek humano? Quem é que é esse maluco? Onde que ele lutava? O que que ele fazia? E se trata de ninguém mais, ninguém menos que Maurice Thriller, né? Conhecido também com o slogan ali de O Anjo Francês, que lutou mais ou menos nos anos 30 ali, anos 40, então foi há muito, mas muito tempo atrás. Na época promoviam muito ele ali nas casas de shows, dizendo que ele era um ogro esquisito da luta livre e que ele ia aterrorizar todo mundo e tal. Então você imagina na época como o pessoal não ficava curioso para ver esse cara lutando, né? Mas é claro que, óbvio, era só personagem ali, e ele na verdade era um cara bastante inteligente, dizem, né, bastante esperto ali, só que ele sofria ali então de uma doença, né, conhecida como acromegalia, né, acho que é assim que pronuncia, que ela basicamente ali pode causar algumas desfigurações no corpo, gigantismo, esse tipo de coisa, né. E aí essas doenças que ele teve ali acabou na verdade fazendo com que ele tivesse essa carreira, né? Ele conseguiu ali achar um caminho que foi o caminho da luta livre ali por conta da aparência dele, onde ele lotava as bilheterias ali pro pessoal ver o Anjo Francês aterrorizando ali lutadores. Era a época da NWA ainda, né? Como eu falei, anos 30, 40, então era bem antigo ali esse período dele. E ele na época então enchia as bilheterias por conta muito dessa sua aparência. E aí a aparência dele realmente é bem parecida com a do Shrek. E eu não tô falando que eles são iguais pra desmoralizar o cara, pra zoar com a aparência do cara. É porque tem sim um sentido. Anos depois surgiram relatos que a inspiração para a animação do Shrek, anos depois, foi feita em cima dele. Entretanto, essa história tem outras versões também, né? Porque dizem que na verdade o Shrek nada mais é que um personagem do livro infantil que depois ali foi comprado os direitos e aí fizeram um filme sobre ele. E de fato existe um livro infantil chamado Shrek, antigo, que lembra mais o Shrek do que o nosso querido Maurice, né? Mas pode ter servido de inspiração, pode não ter servido. No fim das contas, eles realmente têm algumas semelhanças aqui. E basicamente essa é a história dele aí, que se circula pela internet e tal. Mas enfim, foi alguém que lutou há muitas décadas atrás, tempos da NWA, assustou diversas pessoas, encheu bilheterias, acabou falecendo também bem jovem, como já meio que é de se esperar com essas pessoas que têm essas doenças assim, né? E aí, claro, que assim como o Andre the Giant sofreu um problema cardíaco ali por causa de câncer e acabou falecendo nos anos 50 mesmo, né? Mas também teve sua história, também ficou marcado aí, tanto que a gente está falando dele aqui nos dias de hoje.